Opa, tudo bem? Eu sou Israel Nascimento, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai abordar uma polêmica, um assunto que talvez seja importante ser debatido, muito embora muitas pessoas discordem disso, né? Muita gente acha que toda vez que a gente traz um escândalo aqui, uma polêmica, um escândalo, por exemplo, de adultério envolvendo pastor, a gente está escandalizando o reino, quando na verdade a gente está tentando mostrar para as pessoas quem está no comando de determinadas igrejas e de determinadas denominações. É óbvio que isso não acontece em todo lugar, como inclusive eu tenho reiteradas vezes falado aqui, essas pessoas que mancham o evangelho, que mancham a igreja, é uma minoria, mas é uma minoria que costuma fazer um estrago violento, né? No caso de hoje a gente vai abordar uma polêmica, né, causada por um pastor da Assembleia de Deus, lá no interior de Goiás, cidade de Anápolis. Ele passaram a vazar diversas imagens dele nas redes sociais, fotos em que ele aparece sem roupa, mandando essas imagens supostamente para uma amante e fazendo atos obscenos. Inclusive tem uma foto, por exemplo, que ele está ao lado de uma mulher que seria essa amante. A gente vai mostrar essas imagens a seguir, mas o que vai ser o cerne da questão aqui, o ponto-chave da história, não é isso, não é essa foto ou essas fotos, não é o escândalo causado pelo pastor, o seu eventual adultério, mas a forma como a igreja decidiu lidar com isso, né? Isso tem sido objeto, inclusive, de debate, de discussão nesse canal e em outros canais também, porque é um modus operandi muito triste, uma situação muito seletiva, né? E você já deve, obviamente, ter imaginado como foi que a igreja, a Assembleia de Deus, tratou esse caso, né? Você deve certamente imaginar como é que isso termina. Essas imagens que vazaram, elas tiveram um fim exatamente em também um modus operandi que é muito comum de pastores que fazem isso, que praticam isso, né? Quando vazam vídeos, fotos, ou quando vaza a história de que ele está traindo a esposa, aí você tem uma imagem que já virou clichê. E qual é? Ele sentado no sofá, ao lado de quem? Ao lado da esposa. Geralmente também acompanhado do advogado, mas nesse caso, ao lado da esposa, fazendo seu pronunciamento ali, a esposa sempre triste, sempre com olhar amargurado, sempre com o olhar de alguém que foi traída, mas tem que suportar, e eu não entendo por que tem que suportar, mas nesse caso, isso acontece também. Então a gente vai ver, inclusive agora, as imagens que vazaram, né, sobre esse pastor, e vou dizer quem é esse pastor aqui. Depois nós vamos ver o vídeo em que ele traz uma desculpa completamente esfarrapada, numa situação totalmente, sei lá, triste e vexatória, onde aparece ele e a esposa, ele com um sorriso amarelado, dizendo o que a igreja decidiu sobre ele. E você vai ver o quão triste é. Mas vamos ver essas imagens? Antes de ver as imagens, eu quero pedir a você que deixe o teu joinha. A gente tem feito vídeo todo dia aqui nesse canal. Eu tenho pedido para as pessoas se inscreverem, mas eu acho que mais importante do que você se inscrever, e você vai se inscrever naturalmente, é se você deixar o seu like. As pessoas às vezes esquecem, né? Mesmo aquelas que já são inscritas no canal. Deixa o teu joinha, isso não atrapalha em nada e ajuda o vídeo a chegar mais longe, né? Por incrível que pareça, só o teu joinha, ele faz com que o YouTube reconheça que esse conteúdo tem sido relevante e indique ele para mais pessoas. Então, deixa o teu joinha se você já é inscrito, se você não é. E se você não é inscrito, obviamente se inscreve, porque a gente tem sempre trazido aqui conteúdos relevantes do meio gospel, tá? Vamos lá? Vamos ver quem é primeiro o pastor? Aqui, ó. Eu tenho uma colinha aqui. O pastor se chama Fabrício Carneiro. Ele tá segurando um cajado, né? Fabrício Carneiro, ele é pai, ele é esposo, ele é pastor há 30 anos, 3 décadas. Ele é escritor, ele é mediador de conflitos, empreendedor, celebrante, palestrante motivacional e também ele é administrador. É tudo isso, né? Ele incorpora, ele engarrafa tudo isso aí numa pessoa só. E talvez por isso as mulheres queiram tanto estar perto dele, né? Bom, esse é o pastor. Agora eu queria que você visse comigo as imagens, né? Olha lá. Primeiro essa imagem que mostra aqui, ó. Ele no espelho, segurando o celular, sem roupa nenhuma. Óbvio, a gente não vai mostrar aqui. Mas assim, roupa, mostrando a língua. Essa é a imagem do pastor. Depois você tem essa imagem aqui que parece ser a captura de tela de um vídeo, né? Um vídeo de 1 segundo, onde ele de novo mostra a língua ali para alguém. Essa é a imagem dele. Bom, essa aqui seria a suposta amante dele, e a gente obviamente vai borrar o rosto porque a gente não conhece.
não sabe se seria realmente ela, e a discussão aqui não se trata sobre quem é ela, né? Até porque o pastor ou a pessoa famosa da história não é ela. Bom, e a gente vai assistir junto ao vídeo em que o pastor aparece dizendo exatamente qual foi a sentença, qual foi a pena dele, que foi aí deferida, né, pela Igreja Assembleia de Deus de Goiás. Veja, se fosse um membro qualquer da igreja, assista isso e imagine com a gente aqui se o fim seria o mesmo, tá? Se fosse um obreiro, enfim. Vamos assistir? Bora ver o vídeo? Paz do Senhor, meus irmãos, diretoria da igreja, de Marcaranzinho. Estamos passando aqui para dar uma notícia. Não sei se é muito boa, não é? Há mais ou menos um mês ou 2 meses atrás, com essas transferências que tiveram, o pastor presidente me procurou e me perguntou se eu não queria ir para a igreja sede para ajudar ele. E eu falei que ia pensar e orar mais a pastora. E hoje, novamente, eu fui lá para levar alguns documentos e ele me chamou e novamente me fez a proposta. Então, nós decidimos ir para a igreja sede, ajudar o pastor presidente. Vocês moram no nosso coração, não vamos esquecer de vocês de maneira alguma. Eu sei que Deus tem um propósito nisso. Paz do Senhor, irmãos, passando aqui para agradecer esses 20 anos que tivemos aí com vocês e dizer que pode contar conosco, vamos estar aqui, a nossa casa está de portas abertas para receber vocês. O que vocês precisar, manda mensagem, ligue, estamos aqui. Um grande abraço, tenho vocês aqui no meu coração. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. E amanhã à noite já é a nossa despedida na AD Maracanãzinho. Amém? Conto com todos vocês. Com Deus. Você consegue perceber que a esposa dele começa a ficar sem jeito à medida que ele vai falando? À medida que ele vai falando, olha o olhar dessa mulher. Muito triste, né? Muito triste. Mas ela tá aí do lado do marido. Ela precisa, inclusive quando ele começa a dizer que foi convidado, que os documentos, teve que ir lá, fica nítido o desconforto dela. Fica claro que ela não está confortável com isso, o que claramente pode indicar que não seja verdade o que o pastor está falando. Que claramente pode indicar que isso não é a realidade dos fatos. Mas ele fala com a naturalidade, né? E o mais incrível, olha lá, olha que semblante triste da mulher. Mas o mais incrível de tudo isso é que em momento nenhum ele toca no assunto das imagens que vazaram. Ninguém sai da igreja, do comando da igreja, recebendo, com certeza, um alto salário para ir para a sede, ficar lá como co-pastor, como membro comum, sentando no altar, porque tem o cargo, né? Tem a carteirinha de pastor, mas ninguém vai fazer isso. Deixar um salário alto na igreja, o poder, não é nem só pelo salário, é importante lembrar isso, mas o status, né, de poder que ele acaba tendo. Ninguém faz isso apenas porque quer estar perto do pastor presidente. Ninguém faz isso porque recebeu um convite, se sentiu honrado, privilegiado de ficar sentado na sede lá, puxando o saco do pastor presidente. Vai, me diga se vai. Não vai. Então é nítido aqui que o que acontece é, infelizmente, a Assembleia de Deus mantendo o seu modus operandi. Repito, isso não é em todo lugar, isso não são todas as Assembleias de Deus, mas esse é um modus operandi típico, né? Você talvez não lembre, mas a gente publicou recentemente aqui, inclusive agora há pouco, há alguns meses saiu o julgamento do caso de um pastor da Assembleia de Deus lá em São Paulo, no interior de São Paulo, que teve um caso com a sua nora. Olha que interessante, teve um caso com a nora. Essa nora, depois que se deu conta do que estava fazendo, quero crer também, foi para a igreja, procurou a diretoria da igreja, marcou uma data em que ela disse: eu vou fazer um comunicado a respeito. Ela contou o que estava acontecendo, né? E aí marcaram uma data de uma espécie de depoimento para ela contar de novo o que ela falou para o pastor. O pastor marcou uma reunião com toda a diretoria e um dia antes dela ir depor na igreja, né, contar a sua história, estava tendo um caso com o seu sogro, o seu ex-sogro, pastor da Assembleia de Deus há muitos anos. O que esse pastor fez? Ele foi lá, sequestrou a menina e matou ela. Matou, executou.
Foi preso, foi condenado agora recentemente. Qualquer coisa, pesquisa lá no site www.fuxicogospel.com.br, tem todas as informações sobre esse caso. Aí a pergunta que fica é, tá, mas e qual a culpa da igreja nisso? Não tem culpa na igreja nisso, é óbvio que não. Mas eu faço a seguinte pergunta. Como é que o pastor soube que um dia depois ela ia prestar depoimento na igreja exatamente sobre o seu pecado? O que poderia culminar com o seu afastamento ou com ele ser levado para ficar na sede sem ter o poder mais da igreja? Quem foi que contou isso para ele? Como é que ele ficou sabendo? Sabe, semana passada publicamos também, alguns meses atrás, dizendo, o caso de Fernandópolis, também em São Paulo, onde o pastor fez basicamente a mesma coisa. Ao invés de mandar foto, ele estava assediando várias mulheres. Tem provas fartas disso. E aí foi uma luta para conseguir afastar esse homem. Agora ele continua na igreja pregando do mesmo jeito. Enfim, então a igreja, infelizmente, a Assembleia de Deus, ela tem mantido esse modus operandi. Ao invés de disciplinar, afastar, aposentar, fazer o que for com a camarada, ela simplesmente tira de uma congregação e coloca em outra. E não tem como você negar ou dizer que isso é mentira, porque é muito provável, e aí eu quero fazer inclusive um desafio a você que está nos assistindo até aqui. Você conhece algum caso assim? Dificilmente você vai dizer que não. Dificilmente você não vai lembrar de um caso em que um pastor adulterou, foi amplamente divulgado na sua comunidade, e ao invés da igreja simplesmente afastá-lo e colocá-lo no banco, o que ela faz? Ela troca de congregação. Sabe, nesses casos é muito raro você ter episódios em que o cara simplesmente deixa de ser pastor. E aí eu vou ter que dar um braço a torcer e fazer um elogio público aqui ao pastor Silas Malafaia, que por vezes na sua igreja, que curiosamente também é a Assembleia de Deus, a gente cobre aqui ao longo de todos esses anos, episódios em que o camarada, quando é pego em adultério ou em alguma coisa nesse sentido, ele simplesmente é cortado, ele não é mais pastor, ele deixa de ser pastor. Curiosamente também a família do cara continua recebendo salário. Importante isso, lembrar, né? O pastor Silas Malafaia tem essa filosofia, né? De que a família do camarada não tem culpa pelo pecado que ele cometeu. Então, ele continua recebendo salário para que a família não seja prejudicada. Mas aquele poder que ele tinha na igreja, ele deixa de ter. E também, como eu falo aqui, reiteradas vezes, às vezes é mais importante para esse tipo de gente, assim. É mais importante o poder, o cargo que ocupa, o status, né? De ser reverenciado do que o salário que recebe. É claro que o salário geralmente é bem gordo, né? E ajuda a manter esse status. Mas o poder, a alegria que esses caras têm de dar ordem na igreja, isso aí não pode acontecer. E como eu digo, essa senhora, igual como eu dei o exemplo do pastor Silas Malafaia faz para a sua igreja, essa senhora não tem culpa do marido ser como é, do marido fazer o que faz. Os filhos não têm culpa, não sei se são crianças, são adolescentes, ligação, mas não tem culpa. Então, concordaria com a tese de não, vamos reduzir o salário, não vamos cortar inicialmente, vamos dar um prazo, vamos dar 3, 6 meses, não sei, porque a família não tem culpa. Agora, ele é banco. E outra, ele só fica recebendo salário se continuar na igreja. Se deixar de ir para a igreja, tchau também. Mas isso não acontece. O que eles fazem? Simplesmente trocam o cara de congregação. Nesse caso aqui, vão levar o cara para a sede. Vai ficar uns dias lá. Irmão, a gente daqui a 6 meses já vai ver ele com uma outra congregação. Porque é assim. A desculpa esfarrapada que ele traz aqui não cola. Não tem coragem de assumir o seu erro publicamente, de falar abertamente, já que ele é empreendedor. Tem aqui, ó, mediador de conflitos, empreendedor, celebrante, palestrante motivacional. Então, use dessas habilidades certamente de PNL, né, programação neurolinguística, para pelo menos falar sobre esse assunto. Falar, olha, errei, assumam, né? Errei, pequei perante Deus, perante a minha família, errei com a minha esposa. Mas nem isso faz. E aí eu te pergunto, essa esposa acredita nele? Provavelmente não. Se a sua comunidade não acredita, se os seus membros não acreditam, se todo mundo ali que está vendo o vídeo não acredita nessa conversa, nessa balela dele aí que foi convidado, porque não sei o quê. Imagina a esposa que está do lado dele. Mas eu fico triste por ela, não quero recriminá-la, sei que talvez faça isso porque tem que fazer para acompanhar o companheiro aí. Não defendo que faça, tá? Não digo que tem que fazer porque ela tem que fazer como mulher. Não, às vezes o momento ali, enfim, eu não quero nem fazer qualquer comentário sobre por que ela acompanha o marido nesse sentido, de meio que acobertar essa situação.
Mas cabe então uma reflexão e eu queria convidar você a comentar aqui embaixo, deixa um comentário, quantas vezes você já viu isso, né? Quantas vezes você já viu isso acontecer e qual a tua opinião sobre esse caso? Não sai sem deixar o teu joinha, como eu falei no início dos vídeos. Se você não é inscrito por aqui, então se inscreve, ativa a notificação, assim que a gente publicar um vídeo por aqui, você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.